Hoje, na nossa aula de português, vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, da aula passada, gênero textual notícia, e vamos começar trabalhando a página 205. Na página 205, começa lá na questão 3, onde diz assim: veja abaixo a imagem da notícia. Qual é a imagem que nós estamos visualizando? A imagem de 3 dinossauros. Um gigante, que é o primeiro, um de porte médio e um de porte menor. E de frente para eles está a gravura de um homem. Então, vem agora. Letra A, complete. O menor desses dinossauros foi descoberto em... Eu vou aproveitar para já ir dando as respostas, como se eu estivesse trabalhando com vocês. O menor desses dinossauros foi descoberto em... Aí vocês vão colocar no tracinho. 1999. É a resposta. B. Por que aparece um homem junto dos dinossauros? Assinale as respostas. O primeiro quadrinho tem: para mostrar que o homem tem medo dos dinossauros. O segundo quadrinho: para provar que o dinossauro descoberto é muito grande. Sim, assinala o segundo quadrinho. Para comparar o tamanho do homem ao dos dinossauros. Também assinala o último quadrinho. Então, na letra B, nós vamos assinalar 2 quadrinhos. O quadrinho de número 2 e o de número 3. Questão 4. Observe o significado das partes do nome dado ao dinossauro. Então, nós vimos aqui: Austroposeidon magnificus. Esse nome vem todo marcado e apontando uma setinha. Da letra A até a letra O tem Austro. É o nome de um vento forte. Poseidon é nome do deus dos mares e dos terremotos. E magníficos, tá aqui, excelente, grandioso, honrado. Aí, passando para a questão A. Circule qual dos 3 significados da palavra magníficos pode se referir ao dinossauro. Então, vai se referir ao dinossauro grandioso, quer dizer, de tamanho gigante. Letra B. Escreva por que você escolheu esse significado. Nós vamos escolher grandioso por se tratar do maior dinossauro do Brasil. Eu já comecei trabalhando com vocês e automaticamente já dando as respostas para facilitar o nosso estudo de hoje. Passando agora para a página 206. Na página 206 continua, questão 5, complete a ficha do dinossauro com os dados da notícia. Então, vem aí um retângulo, e dentro do retângulo tem Austroposeidon magnificus. Qual é o grupo que ele pertence? Titanossauro. Qual é o tamanho dele? Você vai dizer que é 25 metros. O pescoço e a cauda? A resposta é longos. E quanto à alimentação? Ele é herbívoro. A palavra herbívoro, escrita com H-E-R-B-I-V-O-R-O. Herbívoro. Então, já respondendo também a questão de número 5. 6. Releia a manchete. Isto é, o título da notícia. Observe que ela foi escrita em letras de tamanho grande para chamar a atenção do leitor. Então, aqui vem outro retângulo e a gente vê aí letras pretas, onde diz assim: pesquisadores dizem ter descoberto o maior dinossauro do Brasil. Isso é a manchete, né? Abaixo tem fóssil, tem 25 metros de comprimento e foi encontrado no interior de São Paulo. Ele será exposto no Museu de Ciências da Terra a partir desta quinta 6. Letra A. Nessa manchete, que palavras chamam mais atenção ou deixa o leitor curioso para ler a notícia? Qual é a palavra que vocês acham que pode deixar o leitor curioso para conhecer essa notícia? O maior dinossauro seria a resposta. Letra B. Em sua opinião, por que essas palavras deixam o leitor curioso? Então, vamos ver assim por que era que o leitor poderia ficar curioso. Porque não falam de qualquer dinossauro, mas do maior dinossauro do Brasil. Também poderia ser a resposta. Depois, vem agora hora de organizar o que estudamos. Vejam aí, leiam juntos o esquema a seguir. Nós vimos um quadradozinho verde e dentro do retângulo, aliás, tem o nome notícia. Vem uma seta para um segundo retângulo maior.
onde diz o que é a notícia, é um relato de fatos reais, divulgados em jornais, rádio, televisão, sites de notícias, revistas e redes sociais. Isso é por onde a notícia percorre. Depois desse retângulo grande, que vem dizendo realmente o que é a notícia, vem um quadradozinho onde tem intenção. Qual é a intenção do gênero? Informar sobre acontecimentos atuais. Como é que está organizada a notícia? Em manchete ou título, quer dizer que vem a manchete com o título, vem as informações, o que, quem, quando, onde, como, porquê, e vem também fotos e ilustrações. Isso é a organização. Depois vem o leitor, o ouvinte ou espectador. Quem estiver interessado em saber o que acontece no dia a dia, é a pessoa que vai ler notícias para ficar informados. Isso tudo na página 206. Na página 207, vem assim, tecendo saberes. Veja a fotografia a seguir, depois leia o texto. O que é que nós estamos vendo nessa fotografia, nessa gravura? É um cientista deitado ao lado de um osso de titanossauro. Isso foi na Argentina no ano de 2014. Observe o tamanho do homem e observe o tamanho do osso da perna do titanossauro. Agora vem um pequeno texto. Tente encontrar um prédio de 7 andares e observe seu tamanho. Agora imagine que já existiu nesse planeta uma criatura com a mesma altura desse prédio, de comprimento. Esse animal mediu o equivalente a um edifício de 13 andares. Esse é o tamanho estimado pelos cientistas para uma nova espécie de titanossauro, com 20 metros de altura e 40 metros de comprimento. O titanossauro teria 77 toneladas de peso, o que equivale a 14 elefantes africanos. Então, aqui está dizendo que foi descoberto o maior dinossauro que já habitou no planeta. Isso está disponível no site. Aí tem aqui, www.Brasil.Discovery. Aí vem o endereço eletrônico, se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse texto. E ao lado, como eu já disse, a gravura. Então, aqui abaixo desse pequeno texto que eu acabei de ler, diz assim: observe a fotografia e compare o tamanho de um dos ossos encontrados do animal com o tamanho do homem. Então, como era que eu iria responder isso? Como era que nós poderíamos dizer? Que o osso da perna do dinossauro é maior que o tamanho de um homem. Essa informação também está lá dentro do texto, confirmada no texto. Então, qual seria a resposta? Que o osso da perna do dinossauro é maior que o tamanho do homem. Observe aí o tamanho do osso e observe o tamanho do homem nessa gravura acima. Passando para outras linguagens, ainda na página 207. Uma notícia também pode ser dada por meio de uma fotografia que registra o momento do acontecimento. Veja a imagem de ondas gigantes por ocasião da passagem de um furacão e leia a legenda. O que é um furacão, gente? Um vento muito forte. Na imagem, o que indica que as ondas são gigantes. Vejam bem, ó. É importante que você observe e compare o tamanho da onda com o dos prédios do fundo. Olha a altura que vai essa onda do mar. Então, isso aqui é ocasionado por um furacão que atinge a cidade britânica de Penzance, no Reino Unido. Essa foto foi do dia 16 de outubro de 2017. Então, qual seria a resposta? Qual seria a resposta? O tamanho das ondas com o dos prédios. Olha a altura que ela fica. Isso foi a nossa página 207. Passando para a página 208, vamos agora, prática da oralidade. Agora aqui nós vamos conversar. Telejornal. Agora você e os colegas vão compartilhar notícias entre si, produzindo um telejornal destinado ao público infantil. Para isso, siga as instruções abaixo. Faça uma pesquisa em jornais, revistas ou sites de notícia. Escolha uma notícia curta e interessante, que possa ser útil e atrair a atenção dos colegas. Então, você pode escutar pela rádio, você pode escutar pelo jornal da televisão, você pode ouvir através de um site, e você vai ver uma notícia curta e interessante. E aí você vai copiar no seu caderno, tá certo? Letra B. Leve uma cópia da notícia para a sala de aula. Como nós não estamos ainda na sala de aula, você pode gravar para mim um áudio fazendo a leitura da notícia. Letra C.
Releia com atenção a notícia escolhida, observando todos os detalhes. Qual é o assunto? Quer dizer, você vai falar do quê? Aliás, a notícia está falando do quê? O que foi que aconteceu? Quem participou? Onde aconteceu? Quando foi que aconteceu? Como foi? Faça anotações. Letrinha D. Prepare a apresentação lendo o texto devagar e com entonação adequada. Então, para facilitar o entendimento de vocês, é um pequeno telejornal. Podem ouvir uma notícia da rádio, como eu já disse, da televisão, um noticiário, e vocês com o caderninho na mão já vão copiando. Depois, quando vocês copiarem no caderno, faça um áudiozinho lendo para a tia, para me ver a participação e se vocês foram capazes de realmente entender o que é uma notícia. Depois, você vai lembrar na organização que essa notícia vai tratar do quê? Qual é o assunto? O que aconteceu? Quem foi que participou? Onde aconteceu? E, por último, você vai preparar o texto devagar, lendo quando você for fazer o vídeo, o áudio, aliás. Aí a apresentação, leia e fale a notícia pausadamente e em voz alta. Lembre-se de olhar para os colegas. Nós não vamos ter os colegas, nós ainda estamos em casa, né? Mas vamos fazer o áudio, lendo bem, mostrando a notícia como se fosse um verdadeiro repórter, tá bom? E a produção de texto, ainda continuando, produção de texto, notícia. Nós vimos ao lado uma gravura de um animal estranho. Ele está na cor roxa. O nome desse animal é uma lula roxa, descoberta na Califórnia, nos Estados Unidos. Aí vem, observe o lado da fotografia de um animal que foi descoberto no fundo do mar. Planejamento, leia as informações sobre essa descoberta. O quê? Qual era o assunto? Aí você poderia dizer, descoberta de uma lula roxa de olhos gigantes e arregalados que parece um brinquedo. Quando? 19 de agosto de 2016. Onde? No fundo do mar da Califórnia, nos Estados Unidos. Quem? Descobriu, cientistas. Como? Observando o fundo do mar, viram a criatura que pode ser uma nova espécie. Aqui também tem uma fonte, se vocês quiserem abrir nesse site, vocês podem consultar esse lula roxo, que é uma espécie de um animal marítimo, né? Então, a nossa aula fica por aqui hoje, com as páginas, das páginas 205 até a 208. Espero que vocês tenham entendido, porque eu já dei as respostas para que facilitasse esse estudo.